Eu sempre falo para vocês que a vida de um trader profissional vai ser decidida não pela estratégia dele ou o mercado que ele opera, e sim pela forma que ele consegue transformar aquilo em uma rotina. E hoje, vocês vão fazer uma coisa que eu não abria já tem bastante tempo: acompanhar um dia da minha vida e me ver operando, lidando com as coisas do dia a dia, trabalhando, resolvendo um problema e tudo mais. Então, esse daí sou eu, tomando meu café da manhã, depois de já ter feito o café da manhã da criançada aqui de casa, comendo meu iogurte com frutas vermelhas e essa castanha de caju e mel, pegando um sol com as crianças antes de levar o pequeno na escola e, além disso tudo, me preparando para mais um dia no mercado. E hoje vocês vão acompanhar um pouco dessa rotina e como eu faço para equilibrar todos esses pratos, tendo 22 anos, operando no mercado e tendo uma comunidade de traders que opera junto comigo. E parte do meu trabalho aqui também é para mostrar para vocês um pouco da vida normal por trás de um trader, porque muitos fantasiam quando começam no mercado uma ideia de que vai viver viajando o mundo, operando de frente para praia e vivendo uma vida livre. E é verdade, eu não passo nem 2 horas na frente do gráfico. Só que uma vida real, ela também é cheia de coisas ordinárias, de dias chatos, cansativos, não tão bons, mas não tão ruins, idas ao mercado e tudo mais. E é disso que eu vou trocar a ideia disso aqui com vocês hoje. Começando pela minha manhã, que eu já levei o pequeno na escola, dei um pulo no mercado com a minha filha e acabei de deixar aí R$ 500 na mão no mercado, só comprando coisa básica lá pra casa. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a um dia na minha rotina. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, e vocês vão acompanhar um pouco do meu dia, passando aqui as minhas 24 horas junto comigo. Hoje tem bastante coisa para fazer, vai ser um dia que eu vou ter bastante tempo para trabalhar também. Então vamos embora, hoje é dia de saque também, já garanti um saque ontem. Então, basicamente agora são praticamente 10 da manhã, estou chegando agora no escritório, mas já aconteceu muita coisa até então, né? Eu acordo sempre 6 horas da manhã e cuido das crianças, né? Eu dou o café da manhã deles, como alguma coisa, levo meu filho na escola e passo uma parte relevante da minha manhã com a minha filha, tá? Então, boa parte dos meus dias eu passo, não vou dizer a manhã toda, mas uma parte relevante da mesma, focada nas crianças e passando tempo ali com eles e também dando auxílio ali para minha esposa, porque a gente tem 3 filhos, né? Então, a gente tem que se virar como dá. Então, é assim que é, e a gente não está disposto a delegar nossos filhos para terceiros educarem-os. Então, é a forma que a gente enxerga como correto dentro do nosso estilo de vida, e meu trabalho proporciona certa tranquilidade quanto aos horários, então a gente se vira como a gente consegue e dá certo pra gente. Dito isso, já tranquei a porta de casa e agora eu tô no modo trabalho, no modo trader, então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da minha rotina. Eu tô chegando aqui no escritório. Antes disso, eu preciso só parar ali no mercadinho para comprar algumas coisas lá pro escritório. Mas basicamente essa semana é uma semana normal. Semana passada eu não consegui operar direito na sexta-feira porque foi feriado. Então a gente volta com tudo agora pisando fundo. O pessoal tá mais devagar, né? Tem Copa do Mundo, jogo do Brasil de vez em quando. Então as semanas estão mais devagares, né? Com esse clima de Copa, que eu particularmente assisto de vez em quando, acho maneiro acompanhar. Inclusive, tô num bolão lá de um grupo que eu participo dos meus primos. Tô em segundo lugar, vamos ver se eu consigo chegar na primeira colocação, mas vamos lá. E eu tô com essa roupa aqui de treino, ó. Tô trajado aqui de roupa de academia, porque por mais que eu esteja indo pro escritório, o meu plano é... Geralmente eu começo a operar 10h15 e 11h30 eu já terminei de operar, 11h40, assim. E quando eu consigo fazer tudo antes do meio-dia, eu treino logo de manhã, para já matar essa pendência e conseguir passar a parte da tarde toda focada ali no trabalho ou fazendo o que eu tiver para fazer. Então, simbora, estamos chegando agora aqui no escritório e estava escutando essa aula aqui do professor Rodrigo Gurgel. Muitos de vocês perguntam para mim sobre livros, sobre coisa e tal. Ele é um cara que é muito inteligente, tem uma oratória absurda e eu acompanho o canal dele do YouTube. Não sou aluno dele ainda não, mas é um cara que eu acompanho bastante. Enfim, vamos dar um pulinho ali no mercado que tem. Meu escritório aqui nesse prédio. Agora eu vou dar um pulinho ali no mercado para resolver algumas coisas e comprar os negócios. Bom, pessoal, e cá estamos nós. Já cheguei aqui no escritório. Essa aqui é a minha estrutura, né? Esse aqui é o meu setup, como o pessoal gosta de falar. Eu só tenho essas duas telas mesmo. Essa daqui acabou ficando inutilizada, que eu tenho aquele PC ali que eu usava para operar sempre pelo MetaTrader. Ele tá ali solto, não sei o que eu vou fazer, se eu vou vender ou se eu vou usar para alguma outra coisa. Muito provavelmente eu vou usar para alguma outra coisa. Vou botar ele de novo ali, vou ligar, mas atualmente não tem muita utilidade para mim.
Eu opero sempre pelo Mac, sempre com a tela mostrando ali junto com o pessoal. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essas são as contas financiadas aqui do momento. Então, tudo isso aqui é conta financiada, tá? Todas essas que tem QA, tá vendo? Todas essas são financiadas. Eu vou até mudando aqui para vocês verem, mas todas... Ó, essa tá $2.000 positiva, essa tá $1.000 positiva. Essa tá $4.446 positiva, que é a que garantiu o saque. E essa aqui tá $1.186 positivo. Então, esse é o panorama atual das contas. Eu sempre opero no mesmo horário, 10h15 eu começo a live, então daqui a pouco eu já vou começar. Esse aqui é um bolão que eu tô fazendo lá com os amigos, que eu tava falando pra vocês. Mas, por enquanto, é só isso daqui que tem de mercado. Eu não olho muita coisa antes da abertura. Particularmente, o que me importa é o que o mercado começa a fazer depois, porque ele começa a desenvolver um movimento mais claro, né? Por mais que aqui o reais já seja bem forte de alta, não tenho nem muito o que falar. Além disso, eu sempre olho o calendário econômico da semana, que inclusive não está atualizado, é só dar um refresh. Essa semana só tem notícia terça, quinta e sexta. Então, tanto hoje quanto quarta-feira não tem nada. Deixa eu botar aqui, ó. This week. Essa semana não tem notícia nem hoje nem quarta. Então, por agora é isso. Daqui a pouco eu vou abrir a live e vou mostrando para vocês aí o que eu vou fazendo. Eu mudei aqui o escritório, quem acompanha há mais tempo sabe. Antigamente era de lá pra cá, né? Eu ficava de costas pra vista, mas eu acho que me faz bem também quando eu conseguir operar olhando pro horizonte, olhando pros carros passando ali, entendeu? Acho que faz bem pra cabeça, ver a luz do dia. E aquele risco ali foi meu filho que fez. Eu tava pra me mudar desse escritório aqui, só que acabou rolando ali uns empecilhos com a imobiliária, mas eu ia sair daqui e ia pra outro escritório aqui nesse mesmo prédio. Eu recebi uma proposta nessa sala aqui, mas acabou não rolando, então... Basicamente eu continuo aqui e por isso que tá com uma estrutura mais simples ainda. Eu nem me esforcei muito para mobilizar, porque sendo sincero, a única coisa que eu preciso é da tela, sacou? Eu não gosto muito de ficar fazendo... Eu podia botar um cenário aqui, escalafobético para trader, para todo mundo ver que o cenário futurista, sei lá o que. Mas não, cara, eu só preciso dessa cadeira aqui que é boa, que é confortável, uma internet boa, das minhas duas telas e pronto. Eu nem passo muito tempo aqui no escritório. Eu passo mais tempo, sei lá, em casa, obviamente, né? Porque eu durmo em casa, mas... Eu passo mais tempo do dia em casa do que no escritório, então não tem por que também ficar muito aqui. Até de noite mesmo eu opero de casa, então não faz diferença. Muito bem, pessoal, agora já são 11h40 e eu acabei de encerrar aqui a live. Deixa eu mostrar pra vocês como é que foi o dia. Tomei stop em duas contas, aqui ó. Inclusive os stops foram caros, tá? Mais do que eu tinha programado ali na conta. Um stop de 600, alvo de 1.100, que foi o que eu bati ontem de noite, né? Eu não operei nessa conta hoje. Outro stop 600. E alvo de 1.346. Basicamente o que eu fiz foi... Eu esperei a sessão inteira, na real, né? Eu queria comprar no começo. Eu não executei essa compra, porque eu fiquei hesitando muito em executar. E daí eu consegui pegar essa venda aqui e foi alvo. Basicamente o que eu tentei pegar depois foi só a continuidade desse mesmo movimento, o que deu errado. Então, basicamente é tão simples assim. Feito tudo isso, eu já concluí minha sessão da manhã. Já operei, já fiz o que eu tinha para fazer. Foi uma sessão mediana para ruim, eu acho. Por mais que eu tenha fechado o dia positivo em 2 das minhas 4 contas, acabou sendo ruim, até porque uma das contas que eu tomei stop hoje, ela já está praticamente perdida, porque é uma conta que eu já saquei. Então, quando você já saca, você não pode resetar e você tem um limite muito pequeno de perda, né? Então, basicamente, essa conta já está sufocada já. Então, é só pegar outro teste e aprovar o quanto antes. Mas semana muito boa. Mais tarde eu vou mostrar para vocês eu fazendo o saque, porque eu só libero no final do dia, né? Ou seja, 5, 6 horas da tarde, que a mesa já vai tornar o saque sacável de fato. E agora eu vou partir para academia, jogar um treino de peito hoje. E a gente vai trocando ideia. Não deu nem para explicar direito como é que foram as tomadas de decisões para vocês, mas depois eu vou sentar e explicar tudo direitinho. E depois disso aí foi hora de jogar o treino do dia para cima. Basicamente ontem era o dia internacional do treino de peito, segunda-feira. Então eu joguei esse treino aí como sempre. Eu sempre gosto de treinar nesse horário, é mais vazio, encaixa melhor na minha rotina. E o principal, eu consigo transformar na academia num ambiente de transição do mercado para a vida real, assim. É como se ali eu fosse tirando a minha cabeça do gráfico pouco a pouco e fosse voltando à realidade, o que ajuda bastante, principalmente em dia de fúria, cujo o seu principal desafio não é entender o que o mercado fez ou deixou de fazer, e sim sair da frente da tela e parar de fazer besteira. Então isso é um freio técnico mesmo para eu conseguir largar o mercado e sair do escritório, e essa inclusive é uma vantagem de você ter um escritório e não operar de casa. Bom, rapaziada, acabei de treinar, a academia fica ali.
Bom, terminei o treino. Agora essa aqui é a vista daqui de casa. Agora eu vou resolver algumas coisas que eu tenho pra resolver aqui do celular, almoçar e buscar o meu pequeno na escola. Já tá meio em cima da hora, então não vai dar pra fazer muita coisa, mas eu preciso resolver uns negócios aqui, comer uma comida rápida e buscar o pequeno, que a aula dele já acabou daqui a pouco. Muito bem, pessoal, subi em casa, comi uma coisa rápida ali, um arroz com frango. Agora eu tô indo buscar lá o pequeno. E como agora é um tempo aí onde eu passo só dirigindo, eu aproveito esse tempo para rezar o terço. Então não tem muito o que mostrar nem o que falar, é só passar esse caminho aí em oração e meditando ali nos mistérios. Então eu vou rezar o terço. Se você não sabe o que é o terço, eu posso explicar mais sobre isso. Eu não falo muito sobre isso aqui, até porque não é um tópico do canal, mas é um hábito que eu tenho na minha vida. Já tem mais de rezar todos os dias, já tem mais de 1 ano e meio assim, mas que eu já rezo já faz uns 4 anos, 5 anos. E mudou minha vida por completo. Eu só consegui, abrindo uma coisa até meio íntima, né? Mas eu só consegui vencer o vício da pornografia rezando o terço. E só consegui largar mesmo, porque assim, a minha geração, sou a geração dos anos 2000, né? Que cresceu com acesso muito fácil a esse tipo de conteúdo, né? E a gente via isso como, de certa forma, uma virilidade, né? Como se fosse parte da força masculina você gostar disso, né? E conforme você vai percebendo que isso faz mal fisicamente, biologicamente mesmo falando, faz mal para os seus neurotransmissores, para a tua disposição e, por fim, para a sua alma, que é o mais importante de tudo, você percebe que você está viciado e você não consegue largar aquilo, porque aquilo vai te consumindo. Então, o terço foi uma ferramenta para mudar disso. Teve um episódio muito específico, mas como um todo mudou a minha vida. Então eu tenho esse hábito e é uma das coisas do plano de vida. Por mais que eu não tenha um plano de vida e deveria ter feito e fazer esse é um hábito que eu não negocio e é dele que eu vou rezar agora. Então, um abraço e agora eu vou buscar o pequeno, voltar para casa. Hoje a minha mãe vai lá em casa ficar com as crianças, o que não é muito comum, mas ela vai lá em casa hoje ficar com as crianças, porque de noite a gente vai sair com os amigos. Então, como eu falei hoje mais cedo, eu vou ter mais à tarde para trabalhar. Então, mostremos a jornada. Bora! Fala, papai, você chegou primeiro, mas o quê? Eu estou primeiro. Você apertou o botão? Você é o meu A? Mãe, Você é minha Vi? pita. Qual é seu nome? Sou Jebs. Qual é seu time? Pasto. Qual é o nome do papai? Vinícius. E... deixa eu pensar. Qual é o nome da mamãe? Anina. E dá um beijo no papai. Ah, menino bom! Muito bem, pessoal. Cá estou eu de novo no escritório. Depois de buscar meu pequeno na escola, eu fui em casa. Tomei um banho, né, que eu tinha treinado já, então tomei um banhozinho rápido, me arrumei, tomei um café, como eu falei, minha mãe foi lá em casa hoje, então fiz um café pra gente tomar, fiquei um pouco com a minha esposa, a gente conversou um pouco, e agora cá estou eu de volta no escritório, na caverna do Batman. Tomei o café, então agora bebi minha aguinha com gás, e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu faço na parte da tarde, que não é muita coisa. Bom, vamos lá, esse aqui é meu cockpit. Basicamente aqui eu tenho o meu Instagram, então aqui eventualmente eu vou acompanhando as métricas, vendo os conteúdos e tudo mais. E se você mora fora do Brasil, você não consegue ver meu Instagram, infelizmente, porque eu só recuperei ele na justiça. Inclusive tá aqui do lado, ó. Eu não sei se pode dar copyright, então não vou abrir, mas tá a transmissão ali do jogo da Argentina, que eu nem tô vendo, só botei aqui de curiosidade para quando eu quiser ver quanto tá o jogo, eu ver. O WhatsApp aqui, eu tenho um robozinho na minha conversa comigo mesmo, que ele investiga e traz novidades aí do mercado de mesa proprietária, de influenciador da gringa, de mesas proprietárias que caíram em golpe e tudo mais. Então eu sempre, basicamente um robô que me manda todo santo dia essa análise aqui. Ali tem outros grupos que eu participo. E o que eu geralmente faço essa hora é tirar essa primeira parte da tarde, que eu tô com a cabeça mais limpa, e cair na leitura. E diferente do meu período quando eu comecei, que eu lia muito livro de autoajuda e essas coisas, eu tô começando a ler cada vez mais livro de ficção, porque a autoajuda, ela te dá plano prático para resolver as coisas, mas a ficção, ela te permite mergulhar nas nuances do ser humano e entender coisas que você não entenderia de forma simples. Então eu tô gostando bastante, tô lendo Crime e Castigo. Essa versão aqui é melhor, porque ela é traduzida direto do russo, né? Eu queria comprar em inglês ou uma versão que fosse direto do russo.
Eu tô já na página 200. Tô curtindo, não é uma leitura fácil, mas eu tô curtindo. É fácil ao mesmo tempo que não é fácil, né? Você tem que ter uma visão literária boa, coisa que eu não acredito que eu tenho. Tanto que eu estou estudando e até mostrei para vocês que eu estou estudando ultimamente. Então, bom, vou fazer minha leitura aqui. Eu tinha uma reunião marcada para logo mais, mas acabaram de desmarcar. Então, basicamente, eu vou ler, eu vou ver se eu gravo alguns vídeos para vocês aqui pro YouTube, porque basicamente o canal tá sem vídeo, eu solto vídeo todo dia. Eu tô há umas 2 semanas falhando, umas 2 vezes por semana, porque é difícil manter a frequência de vídeos bons e vídeos que de fato tenham que agregar. E o meu objetivo é que todo vídeo que eu grave aqui pro canal seja um vídeo que pode mudar a vida de qualquer pessoa que está assistindo. Não a vida, né? Mas isso seria no mínimo presunçoso, né? Mas mudar a perspectiva de mercado. Então, eu sempre tento ter as melhores ideias e é tudo orgânico, né? Tudo que vem na cabeça. Então, não tenho nenhum algoritmo, nenhuma máquina que faça isso para mim, porque eu acho que isso perderia a originalidade e, consequentemente, a importância do conteúdo. Então, é isso. Agora eu vou passar um tempo aqui lendo, estudando, refletindo, escrevendo coisa no papel. E essa é uma parte mais psicológica que eu dedico o começo da minha tática, que pode parecer fútil, mas talvez seja uma das coisas mais importantes, um dos pilares mais importantes aí pro meu dia a dia, pro meu trabalho. Porque isso me permite me reencontrar com as coisas importantes e não me esquecer. Porque eu já passei por muito período que eu trabalhava muito pesado, né, tendo muita coisa para fazer, só que eu deixava essas coisas de lado. E isso acabava criando uma sobrecarga emocional muito grande. Inclusive eu estou pensando em tentar voltar, não estou fazendo nada ainda, mas eu quero voltar a fazer diário, né? Durante 2 anos, entre 2019 e 2021, eu fazia diário da minha vida. Então todo santo dia eu anotava o que eu estava sentindo, o que eu estava refletindo. E isso tem um objetivo muito simples, ao mesmo tempo que ele é muito, muito bonito, que é você praticar a vida interior, né? Praticar aquele exercício de reconhecer as coisas que você está aprendendo, que você está aprendendo a desaprender, que você está errando, acertando, evoluindo. Então, basicamente, é uma coisa que eu quero voltar a fazer diário, escrever todo dia para mim mesmo, tanto do campo profissional, pessoal, sentimental. Eu quero explorar mais isso, porque eu acho que isso vai melhorar tudo na minha vida e eu não faço por preguiça. E eu com certeza passo esse tempo que eu poderia estar fazendo isso no celular. Então, é uma coisa que eu quero fazer e eu tenho certeza que falta de tempo é só desculpa. Né? Como muitas das coisas que a gente só inventa desculpa e gosta de sentar em cima dessas desculpas ao invés de procurar a solução. Então, vamos embora. Vou ler aqui um pouquinho, vou responder uns WhatsApps aqui, o que tem para responder, e até logo. E esse aí foi o fluxo de trabalho da parte inicial e da tarde. Eu só precisava resolver algumas coisas, que eu precisava responder um monte de gente no WhatsApp, que inclusive é uma das minhas principais dificuldades, responder as pessoas no WhatsApp. Então passei essa parte da tarde aí só resolvendo coisa. Enquanto isso eu assisti a coisa ou outra ali do jogo da Argentina, que estava passando na outra tela. Inclusive o Messi fez um golaço no final do jogo. E ia matando coisa, resolver coisa chata, resolver pepino. É bom que você faça fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, se não for de atrapalhar, porque pelo menos ajuda a colocar a cabeça fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Bom, agora eu vou conseguir ter tempo para explicar para vocês qual que foi o racional por trás das entradas de hoje. E vamos lá, já estamos aqui na tela. Basicamente hoje foram algumas entradas no plural, mas eu só consegui bater o alvo em uma delas, tá? Então vamos lá, vamos pro começo, que é o que interessa. Primeiro que eu operei ontem de noite, né? Que foi o alvo que já garantiu o saque nessa conta, em uma das contas, né? Que eu vou mostrar para vocês qual delas que é. Basicamente o trade foi essa compra aqui. Basicamente o mercado abriu já capturando mínimas que eu tinha já deixado marcadas na semana passada. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O mercado já abriu ontem de noite, capturando uma mínima relevante, que era essa daqui, ó. E logo ele reagiu para cima. Eu comprei justamente quando ele estava virando o gap de abertura. Peguei essa compra aqui que pagou 2 vezes o risco instantaneamente. Inclusive, ó, foi essa entrada que já garantiu o saque nessa conta aqui, tá? Conta financiada, obviamente. Deixa eu dar um reset aqui para vocês. Deixa eu botar aqui, ó, o calendário para vocês verem. Basicamente, um resultado bem consistente, né? Perdendo pequeno, ganhando pelo menos 2 vezes isso. Isso quando não foram 3, né? Teve um dia que eu fiz $1.700. Então, e teve um dia que eu perdi 1.000 também. Foi um dia, muito provavelmente, um dia inconsistente com alguma coisa ali que me acometeu. De qualquer forma, uma sequência muito boa. E essa conta aqui já, acho que já vai dar para sacar. Depois de explicar para vocês, eu vou tentar já sacar aqui. E basicamente o que a gente tem aqui, voltando para o gráfico, é o cenário de ontem de noite, que eu abri essa compra, depois eu nem quis mais saber, porque para mim já tinha desconfigurado do jeito que eu queria. E daí a gente vem para a sessão da manhã de hoje. Por que eu só opero em horários específicos? Porque o ST, o criador da teoria que eu adaptei, criei de certa forma a minha própria metodologia, ele fala uma coisa que para mim é essencial, que é você entender que o mercado tem 2 camadas, preço e tempo.
E isso tem tudo a ver. Por exemplo, se você for olhar o Bitcoin é um ativo que ele faz movimentações muito cíclicas, né? Que vai depender muito da época do ano, do ciclo e tudo mais. E isso tem sua razão lógica e também tem a sua parte prática, né? Que é a explicação ali dos ciclos do Bitcoin, gráfico e tudo mais. E se você for, os topos e fundos do Bitcoin também seguem certos padrões. Então, tudo no mercado vai seguir padrão de preço e tempo. E nesse caso aqui eu opero Nasdaq. E como eu opero Nasdaq, que é mercado futuro, eu preciso operar todo santo dia, levando em consideração a abertura do mercado. E de noite eu opero a abertura de Tóquio e de manhã eu opero a abertura de Nova York. Então o mercado abre 10h30 de Brasília, né, no fuso de novembro até março, passa a ser 1 hora a mais. Eu faço e daí eu começo a acompanhar o mercado. E basicamente hoje eu queria ter pego uma compra, eu não consegui pegar essa compra daqui, que para mim era o trade do dia. E o que sobrou para mim depois foi ficar aguardando ele configurar uma venda. Que ele configurou, eu abri essa venda aqui e pronto. Nessa aqui eu peguei um alvo de $1.300. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui tá em outra conta, foi uma que um teste que eu quebrei já. Mas basicamente eu peguei essa venda aqui que me deu $1.000 e tantos. Deixa eu pegar aqui a conta. Eu acho que foi na 665. Foi, ó. Aqui tá a análise, ó. Foi a conta que eu peguei semana passada. Fiz $1.346. Essa conta tá muito bem, inclusive. Mais 2 dias positivos eu já consigo sacar nela. Tô seguindo a regra de consistência. Então foi esse o alvo do dia e depois eu estopei. Aqui embaixo, foi uma conta minha que eu já tinha sacado e ela já foi praticamente toda. E o outro stop foi uma conta que também está bem ruim. Ela chegou a bater uma sequência muito boa, não foi a 76 não. Eu acho que foi a 733. Isso. Ela já chegou a bater uma sequência muito boa e agora ela devolveu de novo. Então eu tô aqui pendurado, né? Ou seja, mais um stop eu perco essa conta financiada aqui. Mas é só ir com calma, de repente dividir a mão pela metade, também não é nenhum absurdo. E como a outra, eu tô com 2 contas penduradas para perder e 2 contas indo muito bem para saque. E o segredo é manter a engrenagem girando para eu já conseguir aprovar outras 2, 3 e manter o jogo virando. Porque uma conta dessa custa tipo R$1.000 e o saque que eu consigo fazer nela em uma semana boa é R$10.000. Então a conta ainda assim fecha. Então vamos lá, vamos pegar a conta que eu arrumei hoje já para praticamente sacar. Pronto, e essa aqui é a conta que eu vou sacar, tá vendo? Final 76, aqui já aparece a próxima data de saque, que é dia 22. Eu não sei se eu já vou conseguir sacar, porque o período do dia acho que ainda não acabou, só acaba mesmo às 18 horas, mas eu vou tentar aqui de qualquer forma. Venho aqui em Payout, seleciono a conta, aí eu vou ter que selecionar o método de pagamento. Eu vou mudar alguns ajustes aqui, porque eu quero sacar de outro jeito, peraí. Pronto, já resolvi, eu acho que a gente já consegue sacar agora, só não sei se eu vou conseguir por conta do dia. Então a gente vem aqui em Payout, né? Já está tudo aqui configurado, Select Your Account ID, aí eu tenho que ver quanto que eu tenho lá na conta positivo, né? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho $4.446,90, ou seja, eu posso sacar metade disso, né? Então, até eu poderia fazer de cabeça, mas eu vou jogar aqui no Google para ficar mais fácil vocês entenderem. Eu consigo sacar isso aqui, $2.223,45. Então eu venho aqui no saque, eu vou sacar pela Wise dessa vez, já botei a quantidade que eu quero sacar e pronto, submeti o saque, pronto. Pedido de saque realizado, agora é só esperar cair na conta. Se eu vier aqui nas métricas da conta e der um refresh, ela já vai estar bloqueada para payout, tá vendo? Já caiu a regra de consistência e eu vou perder aqui metade desse lucro, ou seja, ela vai voltar para 102 e ela é uma conta muito mais fácil de quebrar, né? Porque ela vai ter só $2.000 aí de drawdown possível. Então, o saque solicitado aqui na frente de vocês, daqui a pouco eu mostro quanto tempo demorou para cair ou não. Bom, aproveitei agora esse finalzinho aqui de tarde para descer aqui, dar uma volta aqui na redundância. Redundância não, na redondeza, pô. Redundância não tem nada a ver com redondeza. Enfim, desci aqui para dar uma volta, pegar um ar puro, respirar um pouco, pensar em algumas coisas que eu tô na cabeça, que eu não sou bom de colocar coisa no papel. Eu sou bom de colocar coisa pro alto e mandando na inteligência artificial aqui eu consigo consolidando as ideias. Então uso essas caminhadas aqui como uma forma de sair de um bloqueio criativo. Então preciso jogar algumas coisas para prática aqui, tirando algumas coisas do papel. E depois eu vou voltar pro escritório, vou ler porque ainda não consegui ler. Eu não consegui ler minhas 10 páginas de hoje. Ainda não consegui gravar um vídeo no YouTube, além desse aqui propriamente dito. Queria conseguir gravar um vídeo para vocês para já deixar adiantado. E além disso, ver se eu consigo fazer uns conteúdos ali pro Instagram também. Mas
como um todo, assim, o dia passou rápido demais, né? Essa parte da tarde, basicamente, eu passei resolvendo algumas dores de cabeça que eu tinha para resolver, gravando ali para vocês o saque da mesa proprietária, arrumando um novo mecanismo de saque, né? Que eu não quero mais sacar por transferência bancária porque toma muita taxa. Então, bom, no todo foi assim que passou esse comecinho e meio de tarde aí. Então, vamos dar essa volta aqui, daqui a pouco eu apareço de novo. Muito bem, a caminhada foi longa aqui, já até anoiteceu, mas deu pra fazer bastante coisa e tirar algumas coisas que estavam presas aqui na cabeça e conseguir executar. Então já matei algumas pendências e é isso que eu acho engraçado, que as pessoas nunca vão conseguir compreender. E eu digo as pessoas, eu não tô falando gente de fora, tô falando às vezes gente de dentro, né? Vou dar um exemplo simples, sei lá, minha mulher, ela nunca vai entender o fato de que eu ficar aqui caminhando que nem um hamster, andando em volta aqui, pensando nas coisas, é trabalho. Só que é justamente isso aqui que me faz ter... Primeiro que o trabalho, ele preenche um papel não só produtivo, né? Mas também um papel de se sentir útil e de você... Isso. Pega essa moto barulhenta também e bate nela agora, pô. Mas também uma parte psicológica, né? Pra você se sentir útil, de certa forma. Então o trabalho também preenche esse vazio que eu acho que todo mundo tem. E eu mais do que nunca me sinto com isso. Porque eu me considero um cara agoniado. E tudo que eu conquistei na minha vida foi por ser agoniado. Foi por ser uma pessoa que está sempre querendo mais, querendo construir mais, performar mais, ser mais, né? Então eu acho que o trabalho preenche isso e te coloca num fluxo constante de busca mesmo por melhora, né? Por performance. E você colocar a tua cabeça em constante desconforto é muito importante. Enfim, essas caminhadas aqui fazem muito bem pra mim. O próprio Nietzsche tinha um livro dele, eu não vou lembrar em qual livro, né? Mas que ele fala que antes de tomar qualquer decisão, é preferível que você dê uma caminhada antes. Porque isso vai facilitar o processo de tomada de decisão. E isso é biológico, né? Porque quando você tem mais oxigênio, né, quando o teu sangue está mais oxigenado, você consegue tomar uma decisão mais racional. Por isso que às vezes, quando tu fez um monte de besteira no mercado, a melhor coisa que tu pode fazer é descer e ficar andando, nem que seja andando em círculos. O que eu já fiz aqui em muito dia de fúria, descer e ficar rezando o terço, porque eu não vou ter como olhar o celular, porque eu vou ficar repetindo as mesmas coisas, ou seja, inclusive, esse é um ponto biológico, inclusive, de você rezar o terço, né? Porque ele tem uma frequência respiratória que gera um benefício científico em você, tá? Tem estudos que mostram isso. Então, basicamente, você se coloca em um estado meditativo. E eu não estou falando de meditação de pensar e refletir sobre alguma coisa, meditação mesmo, no sentido prático da coisa. Então, estamos chegando agora aqui no escritório. Eu vou subir ali para ler mais um pouco, terminar mais algumas coisas. Daqui a uma horinha eu devo estar indo para casa. Fala pessoal, estou arrumando agora a minha mochila para partir para casa e finalizar de fato o dia aqui no escritório. Hoje foi o dia, sei lá, acho que do último mês que eu mais passei tempo trabalhando no escritório, por isso que foi legal até para o vlog, para mostrar um pouco mais de como eu tiro o projeto da cabeça, como eu coloco a cabeça para trabalhar, enfim, com mais tempo disponível. Geralmente, desde que meu filho nasceu, né, o mais novo, eu tenho passado mais tempo em casa. Então, geralmente eu venho para o escritório de manhã e na parte da tarde eu fico aqui tipo 1-2 horinhas só e já parto para casa. Só hoje que de fato eu consegui ter mais tempo por conta aí dessa ajuda e tudo mais. Dito isso, basicamente o que eu levo para casa aqui, né, do meu setup aqui no escritório, são duas coisas. Eu ando sempre com o meu livro, né, Crime e Castigo, que é o livro que eu estou lendo. Estou com o meu computador aqui na mochila. Essa mochila, inclusive, foi um presente do pessoal lá da OKX. Eu ando com o meu computador, carregador e pronto. Não tem muito segredo, é só disso que eu preciso para operar. Não preciso de mais de uma tela. Assim, eu só preciso de mais de uma tela quando eu estou fazendo live, de verdade. Além disso, é bobeira você ter várias telas para operar. Óbvio que vai depender do operacional, né? Tem gente que opera, por exemplo, se eu operasse MetaTrader, por exemplo, como eu operava antigamente, né, que você opera numa plataforma diferente daquela que você lê o gráfico, aí beleza, você precisa de duas telas, senão você vai ter que ficar que nem um cracudo, mudando de uma tela para outra, isso estressa, isso cansa, isso vai gerar defasagem nas execuções, aí eu concordo com você.
Mas caso esse não seja o seu caso, caso você consiga operar direto do TradingView, você não tem necessidade alguma de ter mais de uma tela, né? E no meu caso, eu só preciso de mais de uma tela porque eu gravo, né? Eu faço a live, então eu preciso olhar os comentários, acompanhar ali o pessoal falando. E serve como uma tela de apoio também para eu botar ali algumas abas que eu queira eventualmente abrir durante a sessão, acompanhar as métricas lá da mesa no próprio site da mesa, enfim. Mas é isso aí. Então hoje aqui no escritório eu gravei algumas coisas, fiz o saque, que ainda não foi aprovado pela mesa, tá como saque solicitado apenas. E vou partir para casa, vou me arrumar e a gente vai sair com alguns amigos hoje, 2 casais de amigos. E vou mostrar aqui para vocês o que der, obviamente, mas a gente vai sair com 2 casais. De amigos também tem crianças, um casal tem 4 filhos e outro tem 2, é isso? Acho que é. Eles são mais velhos, obviamente, né? Com 22 anos, com 4 filhos, só se tivesse começado com 15. E eu só tenho amigos mais velhos mesmo. São poucos os da minha idade, assim. Eu tenho 2 amigos que eu mantenho da escola, que são pessoas que eu tenho um carinho enorme. E são pessoas também muito inteligentes, acima da média. Não que eu me considere muito acima da média, fui desumilde falar isso. Mas são pessoas que eu admiro e considero, sim, acima da média. Enfim, agora vamos partir. Aqui é o escritório. Aqui é o corredor, o pessoal conversando ali, ó. Só conversinha mole. E isso aí, vamos partir pra casa. Fui. Ih, esqueci o cartão do escritório. Sem o cartão não consigo sair daqui. Ah não, tá aqui. Bora. E uma coisa que muita gente pergunta é sobre ter escritório, né? A importância disso. Eu acho isso essencial, principalmente se você tem criança pequena, porque tu consegue fechar a porta e separar os ambientes. E assim, principalmente quando eu fui pai, eu comecei a perceber o que era a rotina de ter criança, que é diferente de antes, que você idealiza e acha que vai ser diferente do que é. Eu comecei a perceber que até mesmo para que eu pudesse ser um bom pai, eu preciso ser mais eficaz no meu trabalho para ter mais tempo livre para as crianças e também preciso saber separar as coisas para não misturar o estresse de um com o estresse do outro. São 2 coisas que geram estresse, né? Estresse não é necessariamente uma coisa ruim, mas tem suas obrigações e, enfim, as suas coisas a fazer. E ter um escritório, que para mim foi praticamente uma obrigação, porque eu não tinha mais onde ficar em casa, fui convidado a me retirar, porque o quarto que era o meu escritório, a gente se mudou, aí o quarto que foi o meu escritório durante uns 2 meses passou a ser a minha filha, eu não tinha mais onde ficar também, então foi um processo quase que natural. Acho que e a gente provavelmente vai fazer isso em breve, se a gente se mudar para uma casa grande, a gente deve muito provavelmente, eu devo ter provavelmente um escritório em casa, pela logística e a facilidade que isso me traria. Mas hoje, dentro da nossa dinâmica, eu ter um escritório fora de casa é bom demais e se paga. E vocês vão me desculpar aí pela má iluminação, mas uma coisa que muita gente me pergunta é: Vini, qual é o custo de você manter um escritório todos os meses? Cara, o custo de ter um escritório tipo o meu, assim, uma salinha comercial, vai variar de região para região, né? Eu tô aqui muito provavelmente um dos metros quadrados mais caros aqui do Rio de Janeiro e, portanto, mais caro mesmo. Não vai ser um lugar barato de você ter uma sala comercial, mas, cara, isso aqui se paga. Se você fizer um trabalho bem feito, se você souber separar as coisas, se você usar isso como um instrumento para se aperfeiçoar, para estudar mais, para vender mais coisa, para aprender mais coisa, para se alavancar mais, cara, todo e qualquer custo, né? Toda e qualquer despesa se torna um risco sendo assumido para tirar 10 vezes isso em termos de retorno, entendeu? Eu sempre enxerguei muito isso. E eu vejo muita gente que cai em certas armadilhas, principalmente no mercado, tá? Que a pessoa, ela espera a hora certa para tudo. Ela espera juntar dinheiro para começar a operar a mesa proprietária, ela espera ter dinheiro para começar no mercado, ela espera ter conhecimento. Só que isso é uma das maiores falácias que existe. Nunca vai existir a hora certa para as coisas. Existe a hora certa. Nunca vai existir as circunstâncias alinhadas, prontas para tudo. Vai existir um momento que você vai ter uma ou outra coisa que sirva para a tua realidade e você vai reunir forças, sabe-se lá da onde, vai assumir uma porrada de risco mesmo sem saber se vai dar certo e você vai colher o fruto disso, seja ele positivo ou amargo. Ou seja, cabe a você assumir os riscos e ninguém vai
tomar essa dor por você, tá? Isso é o que significa você ser sujeito homem, você ser adulto, você ser responsável pelos seus próprios atos. E uma das coisas que mais carece a nossa geração é justamente isso, é ter a capacidade de tomar risco e de assumir certas responsabilidades, né? Ninguém quer ter filho, todo mundo quer fazer sexo, mas ninguém quer ter filho. Todo mundo quer ter dinheiro, mas não quer assumir risco. Todo mundo quer a sua parte boa das coisas, o que necessariamente vai te afastando de tudo que é prudente e responsável nessa vida, que é você assumir as consequências do que você faz, de você ser justo consigo mesmo, de você ser fiel a Deus. Enfim, são coisas primordiais que infelizmente as pessoas esqueceram. E obviamente isso aí é fruto de uma visão hedonista, né, que só busca o prazer, só busca o resultado rápido. E a nossa geração mais do que nunca aprendeu a priorizar as coisas erradas. Enfim, é um papo bom, tá? É um papo inclusive que vale trocar mais ideia, que é bom que a gente fale por aqui. Enfim, partindo pra casa, daqui a pouco já tô chegando, dá um beijo, um cheiro nas crianças e daqui a pouco eu volto. E nisso aí a gente já dá um pulo pro restaurante. Já tava aí com a minha esposa esperando o pessoal chegar pra gente jantar. Acabei nem filmando praticamente nada do jantar, lá com os nossos casais amigos. Essa aí foi a pizza que a gente pediu. Era meia pepperoni e meia de frango com sei lá o que das coisas. Eu sei que tem gente que não gosta de pizza de frango, mas eu acho boa, ainda dá uma proteinada. E aí a gente já tava chegando em casa, eram praticamente 10h30 da noite. Então eu já cheguei pra arrumar as coisas rápido pra conseguir operar o quanto antes. Bom, e ir pessoal, pro agora deu gráfico. tempo de chegar em casa, de arrumar as coisas. Tô de volta aqui pros gráficos. Basicamente a minha leitura pra sessão era mais neutra, né? Eu tava acompanhando pelo gráfico do celular mesmo, na rua, minha visão um pouco mais neutra, só que um pouquinho mais vendedora a médio prazo, uma vez que o preço inverteu de novo o gap de abertura do semanal. Então isso gera espaço para o preço buscar ou até mesmo renovar essas mínimas. Só que uma vez que ele inverteu essa referência, eu cheguei até a considerar essa compra. Isso eu estava lá na mesa do restaurante, eu só desenhei, não deu tempo de executar e foi direto. Nem fiz muito esforço para acompanhar. Só que agora, o preço renovou essa referência, ou seja, toda essa movimentação de alta aqui foi ignorada e o preço volta para o movimento de baixa. Então, o que eu gostaria de fazer aqui seria pegar uma venda e agora é aguardar gerar uma venda decente aqui. Deixa eu até apagar essa compra para as coisas não se confundirem. E agora a ideia, só para você entender, tá? Aqui, o que eu estou fazendo e procurando? Eu sempre procuro por gaps, né? Ou seja, regiões que o preço possa ter deixado em aberto, né? Um vazio de liquidez, para confirmar o viés que eu já estou vendo o preço desenhando. Isto é, a gente olha aqui o diário, a gente vê que o candle de segunda-feira já faz uma movimentação, de 4 horas vai explicar melhor, vai. Segunda-feira ele abre lá embaixo, captura aqui em cima, faz quase equal highs, mas já desenvolve para baixo, e agora a gente tem várias mínimas aqui embaixo para serem capturadas. Então, como meu viés ficou um pouco mais vendedor, o que eu preciso é de referências nos tempos gráficos médios, né? Tipo 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, que confirmem esse movimento, de modo que eu consiga pegar a continuidade. Então agora eu venho aqui nos 5 minutos e vou procurar alguma referência que possa me gerar essa continuidade. O que eu vejo aqui, por exemplo, podem ser essas referências, já foram invertidas. Então vou ter que diminuir um pouco o filtro. Vamos para o de 3 minutos. Posso puxar aqui esse order block aqui como referência, que é exatamente onde o preço está acumulando agora. E mirar uma venda de continuidade baixa aqui assim, ou seja, esperando ele reagir com mais uma confirmação nesse order block e depois dando essa entrada. Vou até mandar essa leitura lá no grupo, daqui a pouco eu volto aqui para mostrar o que deu. Bom, foi só o tempo de eu mandar a entrada lá no grupo, que o mercado já fez todo o movimento direto. Então, perdi mais uma entrada, fora aquela compra, agora eu perdi a venda, as coisas começam a ficar ruins pro meu lado, de noite não gera muita entrada, se eu perdi 2, significa que a terceira provavelmente eu vou estar vendo coisa onde não tem. Vou esperar mais um pouco, mas não sei não. Bom, não gerou entrada, agora é aguardar. Tô aqui com a minha uva congelada, vamos esperar o mercado configurar alguma coisa, mas eu perdi muito provavelmente a grande oportunidade. Pessoal, basicamente eu desenhei essas outras 2 entradas e eu também não consegui executar depois daquela de antes que eu desenhei lá em cima para vocês. Eu também desenhei essa venda aqui, não executei, deu reentrada também, não executei, porque eu achei que agora eu poderia buscar um pouco mais em cima antes de cair. Então basicamente foram 4 entradas desenhadas hoje, né?
configuradas mesmo, que eu não consegui executar. Geralmente, quando isso acontece, é melhor você parar de operar. Enfim, vou só esperar pra ver se ele configura mais alguma coisa, mas basicamente eu já acertei tudo que ele poderia fazer e mesmo assim não consegui executar nada. Bom, pessoal, finalmente consegui uma execução. Até mandei lá no grupo, quando eu executei. Já pagou, inclusive, uma vez o risco. Geralmente, quando paga isso, eu já consigo até proteger a entrada. Mas eu vou esperar mais um pouco, porque o movimento ainda foi muito curto. Ele quase pegou no meu stop assim que eu entrei. E agora tá pagando bem. Vamos ver o quanto que a gente consegue tirar. Obviamente, conta financiada. Então, vamos ver aqui até onde pode desenvolver. Eu acho que eu tô a favor. Acho não, eu tô a favor do movimento principal, de acordo com a minha leitura. Então, tem tudo para ser um trade que a gente consegue conduzir bem até o alvo. E feita a execução, esses segundos, que no vídeo são resumidos em 10, 20, pareciam uma eternidade. Isso porque basicamente o preço não mexia e várias vezes eu cheguei a conduzir o stop para o break-even, mas logo depois eu voltava. Principalmente pelo fato de que ele não gerava segurança para eu ficar com o stop na entrada e poderia sim fazer o reteste. Mas até que desenvolveu bem depois de esperar muito, eu consegui pegar o movimento e deu no que deu. Agora foi de novo a meu favor. Esperar fechar o candle, mas já desci o stop, dessa vez em definitivo. Muito bem. Chegou a pagar 1000 doletas. Não deu nem tempo de zerar. Até subir aqui o alvo. Bang. Muito bem, alvo da noite atingido. 1.229 dólares de lucro. Conta em 104. Então, mais um dia operando de noite também. Muito bem sucedido, tudo isso de casa. Passei o quê? 30 minutos aqui na frente do gráfico. E depois disso, tudo começou de novo. Mais um dia começou, mais um dia eu vi o pôr do sol dentro de casa. Fiz o café da manhã dos pequenos e o meu, levei o pequeno na escola e fiz inclusive esse café da manhã aí que tava sacanagem, tá? Tava Bom, muito pessoal, bom. estamos aqui de volta, cara, um dia depois. Ontem de noite não deu tempo de mostrar nada muito a fundo pra vocês, nem de trocar muita ideia. Cheguei em casa tarde, já fui logo operar. Depois de operar, já fui logo dormir. E vamos lá, vamos resumir aí, em termos gerais, o que foi o dia de ontem. Na parte da tarde, vocês viram ali, eu trabalhei, cheguei em casa rápido, me arrumei pra sair. E cheguei em casa já operando praticamente, já estava de olho no gráfico lá no restaurante. Depois cheguei em casa e já logo cliquei. E depois disso, começou o dia de hoje, já fiz minhas coisas. Tomei um café da manhã que eu mesmo fiz. Vou até botar o vídeo aí pra vocês, ficou bonito. Dei um pulo ali no mercadinho para comprar algumas coisas. Deixei meu filho na escola e vim aqui pro escritório. Já operei hoje, vou mostrar pra vocês no que deu. Mas não foi um dia muito legal não, deixa eu mostrar. E muito bem, vamos pro panorama então do dia de hoje, né? Basicamente o que eu tinha aqui de leitura era um viés vendedor, só que conforme o mercado foi desenvolvendo ali no pré-abertura e com notícia que tinha para sair 10h45, eu fui mudando um pouco da minha leitura para conceber também uma compra. E aconteceu que eu tentei pegar uma compra aqui e quebrei uma conta nesse movimento, tá? Foi essa conta daqui, deixa eu mostrar. Essa conta aqui da Alpha, que já tava bem mal das pernas dela, só tinha mais um stop para segurar e eu não estava afim também de ficar diminuindo muito o risco. Então basicamente eu quebrei. E essa conta chegou a estar, inclusive, numa sequência muito boa, tá? Só que teve um dia da semana passada que eu não obedeci tão bem o gerenciamento nela. Eu acho que eu operei de noite, de manhã, não lembro o que aconteceu. E daí já andou muito para trás. Sexta-feira nela também fechei mal, tá vendo? Então basicamente era uma conta que já estava para quebrar, que eu não consegui ser tão consistente assim. E, por exemplo, se você for pegar essa daqui, que foi a conta que eu operei ontem de noite, que ela também já está praticamente elegível para saque, que se eu não me engano é 7,6. É 7,6? Eu acho que é 7,6, deixa eu ver. É 7,6. Só falta mais um dia positivo para saque, você vai ver que eu tô mais consistente nela, né? Meu único problema continua sendo um velho problema de todo e qualquer trader, que é aprender a perder pequeno, tá vendo? Teve um dia aqui nela que eu perdi muito mais do que eu deveria. Mas no resto eu tenho obedecido bem, tá vendo? Então é só encaixar uma sequência boa de novo que as coisas voltam a se endireitar. Então agora falta muito pouco para eu sacar dessa daqui, que foi que eu
andei pra frente ontem. Basicamente o que eu preciso é mais um dia positivo, ou seja, se amanhã... Essa aqui foi a que eu saquei, né? 7,6 foi a que eu saquei. Então é 665 aqui, a que eu tava mostrando pra vocês, isso. E essa aqui eu tô numa sequência boa, é isso mesmo. E dessa aqui eu peguei semana passada, eu só operei nela 4 dias e ela basicamente já tá elegível para saque amanhã. A única coisa que falta é mais um dia positivo, né? Que tem que ter 5 dias positivos mínimos. Eu tenho 4 dias operando nela só. Então o que eu preciso é amanhã fazer pelo menos $200, né? Como o payout máximo por semana dessa conta daqui é de $2.500, não adianta eu querer ter mais de 5.000 na conta. Então eu não vou também forçar muita barra. De repente abrir um trade com risco de $200, ou abrir um trade buscando 1 para 1, enfim, pegar mais leve, porque eu não preciso de muito. E muito provavelmente hoje de noite mesmo, hoje dia 23, eu já tento pegar alguma coisa nela. Consistência muito boa, tá vendo? Foram pequenos ganhos, não teve nenhum dia extraordinário de resultado. Então, uma sequência muito boa, essa conta aqui tá muito boa. E o saque que eu solicitei, eu ainda não recebi, ainda tá em análise. E além disso, né, além dessa conta que eu quebrei hoje tentando comprar, aí depois disso eu fui operar na Lucid, né, num teste que eu tinha resetado lá. E eu tava crente que eu ia fazer o full port, né, que eu ia pesar a mão inteira da conta em um único trade e aprovar. Só que eu me esqueci que essa conta aqui tem regras de consistência no teste. Então eu fiz $6.000 nessa compra aí, só que eu preciso fazer agora mais $6.000 amanhã, porque eu não me lembrei da regra de consistência. Portanto, resumindo aqui pra vocês, essa é a minha vida, cara. Esse é um pouco da minha rotina. Eu faço muito pouco tempo mesmo na frente do gráfico. Eu tento passar o mínimo de tempo possível, não por preguiça nem vagabundagem não, é porque eu sei que quanto mais tempo eu passo, menos dinheiro eu ganho. Então eu tento aproveitar bem o tempo que eu tenho para ficar de forma útil na frente do gráfico, construtiva, né? Para não ficar aqui forçando coisa onde não tem. Eu, obviamente, evitei mostrar dia a dia coisa com as crianças, porque eu acho que isso não vai ser pertinente. Eu mostrei um recorte muito específico em que eu não estou muito com eles, justamente para mostrar mais coisas de trabalho, porque eu não acho que faça sentido. Mas uma coisa que eu priorizo muito no meu dia a dia, e a prioridade para mim é estar com os meus filhos, é vê-los crescendo, porque esse é um recorte da vida deles que é impagável. E assim, se você tem filho, você sabe do que eu tô falando. É impagável você estar nos teus filhos, próximo dos teus filhos, nos primeiros anos deles, de você ver eles se desenvolvendo, de você estar educando eles. E muita gente se ilude ou prefere se enganar de propósito porque é mais cômodo, de sempre delegar as coisas para os outros. Mas tu educa teus filhos nas coisas pequenas, na forma que você trata as pessoas, na forma que você trata eles, que você leva eles para brincar, que você é paciente. Então, eu valorizo muito isso, por mais que eu seja novo e não seja algo corriqueiro da minha idade, a minha cabeça é 100% voltada para eles. Eu não tô fazendo isso aqui para querer me pagar de um cara família, um cara santinho, não. Mas eu sou um cara muito tranquilo, eu não, sei lá, minha cabeça é 100% voltada para eles. Tenho meus vícios, meus problemas, mas nenhum deles é com relação a isso. E é isso, cara, minha vida é pra eles, pra minha esposa, meus filhos, e eu passo boa parte do tempo focado nisso. Foi pra isso que eu quis. Assim, quando eu comecei no mercado, e sendo sincero também, eu queria só o dinheiro, né? Eu não tinha muita noção do que eu ia ser, o que ia ser minha vida, se eu ia. Eu não tinha me convertido ainda, sei lá, eu tinha uma visão muito idiota da vida, na real. Eu só queria ganhar dinheiro porque eu achava que isso era uma forma de me autoafirmar. Que eu tinha uma crise de identidade tão grande, uma autoestima tão baixa, que eu achava que ganhar dinheiro ia pelo menos preencher isso. Só que daí eu fui... E assim, eu acho que seria presunçoso dizer isso, mas eu acho que, de certa forma, Deus colocou as coisas na ordem perfeita dele, né? Que Deus escreve certo pelas linhas tortas, para que eu pudesse ir ligando os pontos conforme as coisas fossem acontecendo. E hoje eu percebo que não existiria outra vida que não essa que eu vivo. E daí, muita gente fala assim, eu queria ter filho, mas eu não tenho dinheiro. Ou, eu tenho dinheiro, mas eu quero aproveitar meu dinheiro antes de ter filho. Cara, eu acho que... E muita gente gosta de, não, vou fazer tudo no tempo certo, tudo no tempo certo. Beleza, mas o que seria esse tempo certo também? Você está tentando assumir um papel de Deus na sua própria vida, né? Isso é engraçado porque quando você percebe, você usa Deus como uma muleta para justificar as coisas na tua vida, mas você não vive uma vida que coloca Deus dentro da sua, né? Você não é aberto a Deus na tua vida. Enfim, são reflexões que eu tenho nos ciclos que eu participo e enfim, nas meditações, nos recolhimentos e tudo mais. E
Eu percebo que a minha vida está caminhando para o lugar certo quando eu estou usando o meu trabalho como um meio de dar segurança, de me dar tempo com os meus, de prover tudo isso que eu acredito que seja o verdadeiro significado de provisão. Então, por hoje é só. Por esse vídeo é só. Vocês acompanharam aí, não foram 48 horas, né? Foram 24 horas, né, de um dia até o outro, mas acompanharam um pouco da minha rotina, um pouco do meu dia a dia. Eu não tenho nenhuma extravagância, eu não estou aqui ostentando carro, vocês não vão me ver fazendo isso. Eu já fiz isso quando era mais novo e me arrependo brutalmente de ter feito isso. Primeiro porque aquilo não dizia nada sobre quem eu era, na verdade mostrava quem eu não era, e principalmente porque se comunicava com as pessoas erradas, achavam que o mercado era um jogo fácil para você conseguir conquistar as coisas fáceis e de mão beijada. Eu percebo que e muita gente interpretou isso errado, né? Interpreta isso errado nos meus vídeos. Eu tento ter uma visão eu sou muito otimista com tudo, mas eu sou muito pessimista até com esse otimismo. Então, quando eu falo de mercado, eu falo que o mercado é feito para você quebrar. Se você for analisar, 90% dos traders perdem dinheiro, e desses 90%, vamos dizer que cada um tem estudos que mostram isso. E o estudo mais recente que eu vi dizia basicamente que cada pessoa cada trader, né, que de fato entrou no mercado, colocou tipo 5, 6 mil dólares e perdeu com o trade, e isso dentro desses 90%, e isso só dentro de um dos mecanismos do mercado, que é o mercado direto. Fora CFD, que as corretoras ganham dinheiro de forma capciosa em cima das negociações, slippage, spread, fora mesa proprietária, fora opções, fora golpe de opções binárias, todos esses mercados que são terciários, quaternários, e todas essas derivações que puxam do preço e criam um novo intermediário para o mercado. E nesse estudo, a conclusão final era que o mercado financeiro era um mercado de 24 trilhões de dólares e que basicamente só alimentava mais os fundos de pensão, os hedge funds. Ou seja, eu não duvidaria, eu não sou um teórico da conspiração, por mais que eu goste, acredite e veja a veracidade em boa parte da maioria delas, se eu fosse um dos donos do mundo, eu acho que o mercado financeiro seria um excelente meio de fazer com que as pessoas achem e criem alguma esperança de mudar de vida, enquanto elas só empobrecem e jogam toda a energia delas no lixo. E o que eu quero dizer por isso aqui o mercado, ele não pode ser isso na tua vida, cara. O mercado não pode ser um convite ao hedonismo, a você ganhar muito dinheiro, a você ficar ganancioso. O mercado é para tu tentar tirar de pouquinho em pouquinho, como eu mostrei para vocês, entendeu? Sim, se amanhã eu conseguir fazer 400 dólares, essa vai ser uma semana de 20 mil reais em saques para mim. O que não é muito, mas também não é pouco. Mas vai ser uma semana de 20 mil reais em saques. E fazendo um cálculo simples, você percebe que num mês muito bom eu consigo fazer, sei lá, fazer um cálculo simples aí, você vê que eu consigo fazer, sei lá, 80, 100 mil reais no mês. Meu melhor mês até então foi 100 mil reais, só com trade, né, fora outras coisas. Que eu já tive agência, já tive outros negócios e tudo mais. E o que eu percebo é que quando você começa a colocar isso no teu coração, você começa a se perder, sacou? Quando você só pensa em grana, grana, grana. E eu não quero que você seja a pessoa que entra no mercado com essa cabeça. Você tem que entrar no mercado tratando isso como uma skill, como uma habilidade, como um mecanismo de aperfeiçoamento pessoal e profissional. E isso vai ativando as áreas certas da tua cabeça para que você se desenvolva. Senão, eu digo e repito, isso vai ser um caminho de perdição que vai acabar com a tua vida, que vai destruir tua família. Eu digo isso porque eu já escutei e escuto sempre vários depoimentos de pessoas que se perderam através do mercado. Porque isso aqui, cara, é coisa de maluco. Tem que assumir muito risco, tem que saber lidar com frustração. Não tem como você ensinar isso pra ninguém, sacou? As pessoas me pagam pra eu ensinar pra elas. O que eu faço é mostrar o que eu tô fazendo e ensinar o que eu aprendi na minha jornada. Mas não tem como ensinar uma pessoa a entender que ela vai precisar, no começo, talvez gastar todo o dinheiro que ela tem em teste, em passar dias e dias sem entender o que está acontecendo, a perguntar para Deus e para todos por que será que isso está acontecendo contigo, a você ficar chorando no carro, a você chorar no banho, acordar com um pesadelo, pensando em um monte de coisa, com a cabeça explodindo, com estresse a mil, você começa a ser grosseiro com as pessoas ao teu redor, você é o filho ausente, você é o irmão distante, você é o amigo que sumiu, você é aquela figura que para quem tá de fora, você é uma pessoa estranha, só que no teu interior, na tua vida interior, tu sabe que tu tá só tentando dar certo na vida. E ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é tão competitivo, tudo tão caro, o poder de compra é tão merda aqui no Brasil. Cara, tu precisa tentar fazer alguma coisa para se diferenciar.
E custe o que custar, se você decidiu começar, tu tem que ir até o fim, cara. Senão tu vai ser mais um fracassado que vai ficar contando história triste, entendeu? E como dizia até aquela frase do Taleb, de que o cemitério dos fracassados é silencioso, e essa é uma frase dita para expressar que estatisticamente a gente escuta só as histórias de sucesso e a gente não deveria tratá-las como exemplo, e sim como exceção. Eu também queria trazer outro lado dessa frase, que é: se o cemitério dos fracassados é silencioso, quando tu levanta do caixão, o velório acaba, sacou? Então tu não pode se permitir ficar nesse cemitério, entendeu? Porque o único estado que um homem pode se permitir é o estado de movimento, sacou? Eu tô lendo o Crime e Castigo e no Crime e Castigo, inclusive, ele fala isso. Ele fala, em termos gerais, Dostoiévski escreve, né, ali no Bêbado e no próprio Raskolnikov, que, cara, a única coisa que um homem não pode se permitir é ficar com a falta de sentido. Tu tem que estar se mexendo, tem que estar procurando alguma coisa, você tem que se sentir impelido a assumir riscos. Isso faz parte da nossa natureza. E se você tiver esse medo aí, cara, parabéns pra você. Fechou? Bom, essa foi uma troca de ideia geral, uma troca de ideia que eu teria com um amigo próximo. E eu considero vocês assim, tá? Eu curto muito esse trabalho que eu comecei a desenvolver e levar mais a sério aqui no canal em janeiro de 2025, acho que sim. Foi quando meu terceiro perfil caiu no Instagram e eu comecei a deixar um pouco mais de lado e focar no YouTube. E foi uma grandíssima decisão que eu tomei. Feliz por isso. E se você é feliz por essa decisão que eu tomei, se você gosta dos conteúdos, se você assistiu o vlog até o fim, comenta juntos. E além disso tudo, se você tiver interesse, obviamente, se você quiser operar junto comigo, eu opero ao vivo todos os dias, inclusive essa operação de hoje, as operações de ontem, de anteontem, tudo foi enviado no grupo. Até a operação de ontem de noite mesmo, eu mandei o print lá no grupo, mandei a entrada. Se você tiver interesse em operar junto comigo, eu mesmo te entrevisto, eu mesmo troco ideia com você, ou eu ou alguém da minha equipe. Então, se você tiver interesse em fazer parte do Grupo Penido, que é o nosso ecossistema para traders, a gente tem a parte educacional, mas também a parte prática, que é operar ao vivo. Você precisa primeiro clicar no primeiro link da descrição e responder algumas perguntas para a gente entender e avaliar o teu perfil. Valeu? A gente está junto até o fim. Vocês podem contar comigo nessa jornada, que não é nada fácil, mas vale a pena o preço que se precisa pagar. Agora eu vou dar um pulo ali em casa, vou trocar de roupa, vou na praia, vou dar uma corrida, vou dar um pulo no mar, porque hoje o sol abriu aqui, ó, e a praia fica aqui perto, fica atrás aqui, fica nessa reta, dá pra ver a praia daqui, se você tiver um esforço ocular grande. Vou dar um pulo ali na praia, botar a cabeça leve, pensar algumas coisas, mas basicamente o dia tá feito, a semana, inclusive, já poderia estar feita, hoje é terça-feira, eu já basicamente garanti 2 saques, mas tem muita coisa para ser feita. Se tudo der certo, eu consigo encerrar a semana com pelo menos mais uma conta aprovada, com pelo menos aí mais um saque encaminhado. Bom, vamos ver. Um beijo, abraço e até a próxima.